primeira edição de 2026, nossa temporada de 2026. Agradeço muito, Jonas, pela presença. Muito bom te ter aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonora. Para nós também é um prazer estarmos aqui fazendo a abertura dessa temporada de 2026. Estivemos juntos também falando sobre as primeiras perspectivas de 2025, né? E agora é um momento também, o mês de dezembro, de janeiro, é um momento onde a gente faz, de certa forma, um balanço do que aconteceu no ano que se passou e também faz aí as perspectivas para esse ano de 2026 que nós temos. E a gente já dizia isso lá no começo do ano passado, que 2025 seria um ano muito concentrado ainda na questão da reconstrução do município. Exatamente. Né? E nós tivemos aí um dos períodos mais difíceis da história recente aqui em Farroupilha, mas o mais importante é que a Prefeitura esteve presente desde o primeiro momento, reconstruindo e planejando sempre com muita responsabilidade. A gente fez pontes novas, recuperou estradas, inclusive hoje de manhã um novo sistema de drenagem ali na FR-54, na linha Jacinto, e tantas outras obras que nós fizemos nesse período de 2025. Buscamos recursos na Defesa Civil Nacional, na Defesa Civil do Estado, colocamos recursos do orçamento do município para que nós pudéssemos ter recuperações importantes. Vou citar aqui algumas, né? Nós tivemos aquele talude ali na subida da Busa, que até na própria Romaria de 2024 acabou mudando a rota, né? O caminho para os romeiros que iam para o Santuário de Caravaggio, e principalmente na Romaria do mês de maio. Então, em 2025 ficou totalmente restabelecido, né? Totalmente recuperado a parte do asfalto, a parte da segurança do talude também. Fizemos uma repavimentação em São Miguel, fizemos uma ponte nova na estrada Santo Balbinote, FR-80, também ali na Busa, porque o Arroio Biazus realmente foi um dos locais em que a gente teve mais danos aqui no nosso município. Nós recuperamos nessa mesma região 3 pontilhões, nós entregamos uma nova ponte na linha Paese, agora com um trânsito nos 2 sentidos, que antes se vinha um carro, tinha que aguardar o do outro lado para passar, agora tem trânsito nos 2 sentidos. Também fizemos na linha Caçador. Tudo isso foram entregas realizadas no ano de 2025 de obras que a gente trabalhou durante o ano passado. Mas a gente sabe que ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente aqui na linha 7 de setembro, quem vai para o Salto Ventoso, ainda tem essa parte das encostas que nós estamos trabalhando junto à Defesa Civil Nacional para buscar recursos, e a gente sabe também que os eventos climáticos não param. Exato. Nós tivemos no dia 23 de dezembro, né, nosso município foi atingido por um tornado, principalmente lá na comunidade de Vila Rica, mas também outras regiões do município que foram atingidas. Lá no dia 23 de dezembro a gente já estava com todas as estruturas do município presentes, e nós também estivemos no dia 24, véspera de Natal. Eu estava no dia de Natal, eu estava lá em Vila Rica também. Nós estivemos próximo da comunidade e em menos de 24 horas a gente conseguiu restabelecer o acesso às estradas, a comunicação, a energia elétrica, o fornecimento de água e luz. Então isso foi já um novo momento que a gente vive aqui na Defesa Civil e a organização da Prefeitura, para que nós estejamos mais preparados quando acontece esse tipo de situação que a gente não está livre. Ou seja, a gente falou que 2025 foi um ano de reconstrução, mas também tivemos novos estragos. Ou 2026 a gente ainda vai ter reconstrução de obras que estão em andamento. Entregamos hoje, né, dia 19 de janeiro, uma obra de reconstrução, e teremos outras para fazer durante esse ano. A gente sabe que tem muitos desafios pela frente, mas nós estamos preparados e daremos todo o nosso esforço, o nosso trabalho para enfrentar essas situações quando elas acontecem. Tem algo que me chamou a atenção na tua fala, e que eu compartilho contigo essa visão. Tu é uma pessoa que fala muito mais em perspectiva do que expectativa. Uhum. Notei isso na nossa conversa do ano passado, o primeiro programa do ano passado. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, sem promessas, vamos dizer assim, só trabalhando com perspectiva, eu notei que, por exemplo, em 2025, praticamente toda semana uma obra foi iniciada ou foi entregue. Exato. A gente não falou isso lá no início. A única coisa que eu lembro que a gente conversou foi sobre a escola, que foi entregue, escola de turno integral. Mas isso, cara, realmente é trabalhar quieto
É algo assim, né? Talvez eu tenha uma diferença, né, com a nossa classe de políticos como um todo, né? O político ele trabalha muito com expectativa, muitas vezes com a venda de sonhos e a população ou o eleitor muitas vezes gosta deste tipo de abordagem. Mas eu também acho que tem espaço para ter um político com credibilidade. Eu não estou naquela faixa que diz que eu não sou político. Eu tenho uma carreira desenvolvida até aqui, tive a oportunidade de ser secretário de Finanças, de ser vereador, de ser vice-prefeito e agora tenho a honra de estar ao lado da nossa comunidade na condição de prefeito de Farroupilha. Mas eu prefiro sempre trabalhar nessa questão da perspectiva. Eu prefiro falar quando a gente tem condições de realizar. E nós temos, eu e o vice-prefeito Dr. Tiago Brunet, um livro de compromissos, né? Que é o nosso plano de metas e ações que a gente apresentou para a população na eleição de 2024. Sim. E que é o que está presente na nossa cabeceira, seja lá na cama à noite, mas está também em cima da nossa mesa e que guia o trabalho que a gente vem realizando desde o dia 1º de janeiro de 2025. Tanto, Arnaldo, que a gente conseguiu manter esse ritmo de ou uma entrega ou uma obra iniciada durante toda a semana. Teve semanas que foi mais de uma, sim, inclusive, sim. Né, que nós realizamos, graças a muito trabalho que a gente vem efetuando. E eu diria também da nossa capacidade de buscar recursos que não seja necessariamente do orçamento do município. A gente sabe que os orçamentos dos municípios têm ficado cada vez mais apertados, tem sido cada vez mais difícil fazer frente às despesas correntes, aquelas despesas do dia a dia, mas a gente tem buscado, como eu disse aqui, em reconstrução, na Defesa Civil Nacional, ou junto a emendas de deputados e senadores, ou também junto ao governo federal, vamos dar alguns exemplos, o posto de saúde que está sendo construído e também o centro de reabilitação, ou junto ao governo do estado, pavimentações, entrega de 32 moradias, centro dia do idoso, ciclovia que vai para Garibaldi, Carlos Barbosa. Ou seja, tem muitas parcerias e a gente busca os recursos aonde eles estão disponíveis. Porque a gente entende que para a população não interessa de onde o dinheiro vem. Interessa ter a obra realizada e a qualidade de vida melhorada. E é isso que a gente busca. Sem clubismos, né? Sem partidarismos, a gente tem as nossas posições políticas, mas no momento de conseguir recursos e melhorar a vida das pessoas, o nosso partido político é Farroupilha. Isso é bem impressionante. Até falando sobre, usando o teu gancho, falando sobre recursos, eu acho que isso passa essa organização de trabalho, eu acho que ela passa um conforto para os empresários, porque foram muitos anúncios recentes, né, de expansões, de investimentos. Eu lembro da Anselme, da Big Fair, da Apollo, ali da Antares recentemente, que eu vi que é mais de 20 milhões de reais. Seroni, Antares, Big Fair, Tecnova. Foram vários investimentos que foram anunciados e, nesse sentido, vem um pouco daquilo que a gente pensa, que nós imaginamos sempre assim. O emprego é a melhor política social que o município pode ajudar a desenvolver. Exatamente. Nesse sentido, Arnaldo, eu quero dizer que quem gera emprego não é a prefeitura, é a iniciativa privada. E nós somos muito gratos aos nossos empreendedores, empresários, que desafiam muitas vezes, né, o cenário difícil, o momento econômico complicado e investem cada vez mais aqui no nosso município. Eu penso sempre que o nosso primeiro passo é não atrapalhar. E depois disso, o que a gente puder cooperar, criando um ambiente que seja favorável para esses investimentos, a gente está auxiliando para que eles possam realmente colocar mais recursos, trazer empresas de outros municípios ou até mesmo expandir as que estão aqui e não deixar que elas saiam, porque a gente sabe que tem também essa concorrência de outras regiões do país. A gente sabe que nós estamos no extremo sul do Brasil, então a questão da logística muitas vezes ela nos
afeta ou até nos prejudica, né, pela questão da posição geográfica com relação aos centros de distribuição, mas a gente tem tentado, aqui em Farroupilha, superar essa dificuldade com um ambiente propício e estável para que o empresário possa fazer os seus investimentos. Nesse sentido, a gente assumiu o compromisso e vai cumprir de não aumentar impostos durante a nossa gestão e de ser uma gestão que fique ao lado. Eu mesmo tenho lá comigo uma lista de projetos que a gente acompanha, de aprovação de investimentos, em que eu converso diretamente com o empresário, a gente dá uma atenção toda especial, porque o investimento, ele gera oportunidade para as pessoas, melhorando a vida de quem tem uma outra possibilidade de emprego, e traz também recursos para o orçamento do município. Então a gente tem que sempre estar ao lado e sermos parceiros. Nós geramos de janeiro a novembro, ainda a gente não tem o número de dezembro fechado, mas 875 novas vagas de emprego em Farroupilha. Eu estou falando aqui, é o saldo que ficou entre todas as admissões e demissões que ocorreram nesse período. A gente repassou também, Arnaldo, 4 terrenos do município para empresas através de um processo seletivo. Algumas delas já estão com o terreno nos seus nomes, para que possam em seguida começar investimentos em uma área que até então não estava sendo utilizada. E dessas ampliações que você disse há pouco de algumas empresas, a gente vai ter efeitos na criação de empregos agora em 2026. Exato. Porque ano 2025 foi o ano do investimento, o ano da construção. Algumas delas ainda estão em fase de construção, mas que vão gerar oportunidades, claro, já geraram na construção civil, né? Mas que agora vão gerar postos de trabalho na operação efetivamente durante o ano de 2026. E aí, além de tudo isso, a gente tem emprego subindo e Bolsa Família reduzindo. Ou seja, Exatamente. a gente está aqui fazendo na prática aquela frase que a gente disse antes, o emprego como a melhor política social. É uma excelente estratégia e para quem está nos ouvindo, basta pensar nisso. Tem um Brasil e um mundo inteiro para essas empresas se instalarem, ou até mesmo, como pode acontecer, a empresa está numa cidade e muda para outra, mas não, escolhem Farroupilha para fazer seus negócios. É um reflexo dessa boa organização. A gente falou antes ali, e agora me veio na cabeça, falamos sobre o Dr. Tiago. Eu acredito que seja a experiência dele na área da saúde te ajude também, ajude toda a gestão, por exemplo, no caso da estrutura desse posto de saúde central, né? Porque pelo que eu vi no projeto, é tudo que tem de mais moderno. Assim, primeiro, dizer, a gente tem uma grande parceria, o Dr. Tiago é um grande parceiro, nos auxilia muito, o seu conhecimento prático na área da saúde, ele nos ajuda muito no dia a dia, porque mesmo os gestores que estão na Secretaria da Saúde, mesmo as pessoas, os funcionários concursados, eles não estão ali na ponta, no dia a dia, trabalhando. O Tiago tem essa possibilidade, né? Ele atua como gestor ao meu lado, na saúde, em todas as outras áreas, mas ao mesmo tempo ele continua atuando na ponta ali no consultório, no hospital, no nosso ambulatório. Então ele traz o conhecimento do dia a dia. Então o Tiago nos ajuda muito, especialmente, claro, pelo conhecimento prático na área da saúde. E aqui eu gostaria de dizer, o primeiro que a gente deveria, ou a obrigação é investir 15% do orçamento na área da saúde. Certo. A gente investe aqui 22%. Esse percentual adicional é o que nos dá um pouco dessa qualidade que a gente tem na área da saúde, ou minimiza os impactos, muitas vezes, quando falta recursos do Estado ou da União, porque a saúde o financiamento da saúde pública do SUS, ele é o que a gente chama de tripartite, é município, Estado e União. E muitas vezes cada um com suas atribuições. Mas a gente sabe que o ente mais próximo da população é o prefeito, é o vice-prefeito, são os secretários, são os vereadores. Então a gente trabalha dentro, claro, dos nossos limites para podermos fazer esse investimento adicional e atendermos às necessidades da população. Nesse sentido, você falou do posto de saúde central, né? O posto de
Saúde Central é um prédio que atendeu o município por 50 anos. E ele surgiu lá em 1975, quando Farroupilha não tinha nem 30 mil habitantes. E ele ainda estava no mesmo prédio agora quando a gente tem 80 mil habitantes. Então precisava de uma remodelação. Nós tivemos 2 postos de saúde desse tamanho, que é de porte 5, no estado do Rio Grande do Sul, um em Farroupilha e o outro na capital, Porto Alegre. Ou seja, realmente é uma estrutura muito robusta que vai transformar no antes e no depois do atendimento da saúde aqui no município. Então a gente tem muito orgulho de ter buscado esses recursos e agora estar desenvolvendo essa obra que muito possivelmente será agora entregue ou esse ano, no começo do ano que vem, para a nossa população. Nós temos também o Centro de Reabilitação, que aí neste caso foram 21 no Brasil, sendo que no Rio Grande do Sul só Farroupilha. E aqui também eu quero dar uma ideia da dimensão, tá? O nosso posto de saúde central antes tinha 240 metros quadrados. O novo posto vai ter mais de 2.000 metros quadrados, né? O nosso centro de fisioterapia hoje ele tem menos de 300 metros quadrados. O novo centro de reabilitação vai ter mais de 2.000 metros quadrados. Então, são estruturas que serão mais acolhedoras, que permitirão novos serviços e uma qualificação e uma humanização também do atendimento, que é o que a gente vai buscar com essas 2 novas estruturas. Porque não adianta, Arnaldo, eu falar apenas de tijolo, cimento, concreto, tamanho do prédio, se a gente não conseguir transformar isso num atendimento mais humanizado, que é o que a gente está buscando com essas estruturas e outras que a gente vem trabalhando no município também. Mas eu gostaria só de falar na saúde, até porque são os nossos 2 principais compromissos daquele compromisso que a gente tem aqui, que é o nosso plano de metas e ações, que é construir um novo posto de saúde central. É o primeiro compromisso que a gente tem do nosso livrinho, que nós estamos executando desde a primeira semana de 2025. E o segundo é implantar o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, que nós conseguimos, através de uma parceria com o governo do estado e com o Hospital São Carlos, de implantar aqui uma unidade do Ser Mulher, que já está funcionando Sim. desde meados de 2025, então também já é mais um compromisso que a gente tinha aqui com a nossa população, tinha e tem, mas que está agora em funcionamento e em desenvolvimento. E também você disse, né, sobre a questão da educação, né, que os 2 primeiros compromissos, eles são construir uma escola de ensino fundamental de tempo integral e ampliar a escola do bairro 1º de Maio. A ampliação da escola do bairro 1º de Maio já está acontecendo, ela deve ser entregue nas próximas semanas e a gente vai ter condições de aumentar um pouco o número de vagas de contraturno que é oferecido principalmente ali no bairro, e também nós vamos ter, já tivemos a licitação da nova escola de tempo integral, que vai ser no bairro América, né? E que nós devemos aí também nas próximas semanas ter a empresa escolhida e nós devemos ter o início efetivo das obras também para esse importante compromisso. Sim. Só para encerrar a questão da educação, também aqui é investimento. A gente tem que cuidar porque muitas vezes os gestores falam, educação e saúde é prioridade. Mas que tipo de prioridade? Quando a gente fala aqui, a gente fala prioridade e coloca investimento. Lembra que na saúde eu falei, é 15%, a gente coloca 22%, 23%. Na educação, a responsabilidade é 25%. A gente investe 32%, 33%. Esse percentual extra é justamente o que dá a nossa qualidade. Os resultados da educação que a gente tem, a melhor educação do Rio Grande do Sul, não acontecem por acaso. Eles são fruto justamente de planejamento, de investimento e de uma decisão política de olhar para o futuro, porque a gente sabe que o resultado da educação gera frutos. E aí, nesse sentido, até para a gente compartilhar que o prêmio não é do prefeito, do vice-prefeito, ele é dos nossos professores, da direção das escolas, dos estudantes principalmente, e da comunidade escolar. As famílias, quando se envolvem, tornam aquele local ainda de mais qualidade. Mas a gente teve o Alfabetiza Tchê, que reconheceu as séries iniciais, que foi um prêmio do governo do estado. Tivemos o troféu MEC da Educação Brasileira, que foi concedido lá em Brasília pelo Ministério da Educação. Exato. Tivemos o troféu Leonel de Moura Brizola, concedido pela Assembleia Legislativa. Tivemos a melhor educação do Rio Grande do Sul no prêmio Cidades Excelentes e também ficamos entre os 3 melhores, né? da Bandeirantes, do Instituto Áquila, e estivemos
estamos entre os 3 melhores municípios do Brasil também nesse Prêmio Cidades Excelentes. E por isso, né, replica, na verdade, aquele resultado que a gente tem do IDEB, que entre as 10 melhores escolas, nos anos iniciais, nós temos 5 que são de Farroupilha. Pensa que orgulho para nós, das 10 principais escolas, a gente ter 5 que é do nosso município. As outras 5 é uma de cada município, ou seja, nenhum outro tem 2. Nós temos 5 entre as 10 melhores. Cidade. E nesse sentido é uma grande responsabilidade, Arnaldo, porque nós vamos chegar agora a 7.836 matrículas no ensino fundamental e 2.144 na educação infantil. Dá 10 que mil nos alunos. dá 9.980 matrículas. Falta 20 e já deve estar alcançando, tá? Para termos 10 mil alunos. E aí o nosso grande desafio é justamente com uma rede tão grande continuar tendo qualidade. Por isso que nós estamos trabalhando uma nova escola de ensino fundamental. Depois de mais de 30 anos que o município não fez novas construções, a gente está trabalhando com uma nova escola para ter ainda mais qualidade, suportar esse crescimento da rede com qualidade também, que é o nosso principal objetivo. Isso é muito interessante, até porque a gente tem uma preocupação, principalmente no primeiro mundo, mas aqui eu acredito que já esteja nesse ponto, uma inversão da pirâmide etária. Então os jovens bem educados é que vão cuidar da gente daqui a pouco, né? Aqui em Farroupilha eu acredito que já aconteceu a inversão. Já, né? Tenho números, né? Tem números? Opa. Tem números. O que acontece? Hoje a informação mais recente que a gente tem é de que no Brasil eles separam então os jovens de 0 a 14 anos, tá? Então, a cada 100 jovens de 0 a 14 anos, no Brasil nós temos 80 pessoas acima de 60 anos. Eu vou me permitir aqui não chamar de idosos, né, que é a classificação, porque hoje uma pessoa de 60 anos, né, tem muito a contribuir, muitas vezes está mais ativo do que nós até. Exato. Mas então eu vou dizer, acima de 60 anos, a cada 100 jovens tem 80 pessoas acima de 60 anos. Aqui em Farroupilha, na mesma lógica, a cada 100 jovens de 0 a 14 anos, nós temos 120 acima de 60 anos, ou seja, a inversão da pirâmide etária que você coloca no país ainda não aconteceu, mas em Farroupilha já aconteceu. Eu diria que praticamente em toda a serra, tá? Mas aqui em Farroupilha, que a gente tem os números daí das nossas bases, a gente pode afirmar com certeza que essa inversão da pirâmide já aconteceu. E isso traz também um desafio, que pode ser na educação, como você está dizendo, mas também a gente tem que ter políticas públicas de atendimento a essas pessoas, né? Então, nós estamos construindo um novo centro-dia da pessoa idosa, certo, que justamente vai abrigar para pessoas de alta vulnerabilidade social. A gente vai abrigar, então, pessoas, já está abrigando, mas hoje num prédio que não é do município, e agora a gente vai ter um prédio do município para que nós tenhamos pessoas ali que as famílias eventualmente não tenham condições de ter os cuidados necessários durante o dia, onde elas poderão então ficar do comecinho da manhã até o fim da tarde, né? Não quebrando o vínculo familiar, ou seja, ao final do dia de trabalho essa pessoa retorna à convivência familiar e volta para o abrigo ali do centro-dia no dia seguinte. Então nós já iniciamos a construção desse novo centro-dia do idoso, né? Ele fica no bairro Belvedere e a gente trabalha muito para que nós possamos preservar essas relações familiares também. Por isso que eu gostaria de dizer aqui que tanto eu como a Júlia, nossa primeira-dama, a gente tem trabalhado em projetos que a gente possa pensar na família como um todo. Então a gente pensa na criança, né, que precisa estar bem abrigado nas nossas escolas. A gente pensa em ter oportunidades para abrigar também os idosos quando estão nesse período de necessidade. Nós também estamos trabalhando um projeto que é para a defesa também das mulheres, né, através do Me Respeita, né? O Me Respeita é um projeto, inclusive, que ganhou um prêmio agora recentemente na FAMURS, né, que a gente recebeu em Nova Petrópolis. A Júlia também implementou em 2025
o Me Respeita Mirim, que é então um projeto que trabalha daí com as crianças, para a gente criar já essa conscientização desde o começo da vida dessas crianças, já tenham essa percepção e essa conscientização da necessidade de saber desse respeito que a gente tem que ter entre as pessoas. E mais recentemente agora um programa também voltado aos homens, que é o Eu Respeito, que é aqueles homens que eventualmente identificam que tem alguma possibilidade de sair aí da rota, de sair da linha, que possam buscar atendimento preventivo nesse caso, né, para que a gente possa também preservar as nossas famílias. Esse é o nosso objetivo. né? Na última semana ele está agora iniciando já o atendimento, na última semana teve também, ele é um desmembramento do Me Respeita, né, mas que daí a gente vai buscando atender. Antes a gente atendia mais uma conscientização geral, depois a gente veio também para as crianças e agora a gente dá a possibilidade de ter uma política pública também que atenda os homens, que é fundamental a gente fechar, né, esse cerco para que a gente possa cuidar da nossa família. E acima de tudo, como eu disse, uma das principais políticas sociais é a gente continuar gerando oportunidades para as pessoas, porque quando a pessoa tem através do seu trabalho a sua dignidade, a sua renda, a gente também entende que a gente melhora a vida não só dela, como também das famílias. Que bom a gente poder conversar. É muito bom. Daqui, eu sempre falo para a audiência, mas já frisando aqui no nosso primeiro programa, hoje conversando com o Jonas, claro, bem-vindo em todo o ano, mas semanalmente aqui a gente tem as equipes das secretarias, os próprios secretários que vão estar aqui falando mais especificamente sobre cada pasta. Tem muita coisa para a gente conversar. Um exemplo, por exemplo, que eu quero, para fechar nossa conversa aqui, esse foi o ano mais seguro da história de Farroupilha. Isso também é para poucos. A gente pode ir em cidades próximas e ver que existe um contraste. Parece que a gente está em outro local. Isso é uma coisa que sempre nos preocupa, porque nós não somos uma ilha, né? A gente está cercado de cidades mais violentas, né? E que muitas vezes acaba esse crime migrando entre esses municípios, então nos preocupa bastante. Aqui eu quero dizer que nós apostamos em um modelo de parceria, nós apostamos os nossos investimentos para que nós estivéssemos, então, concentrados em quem sabe efetivamente fazer segurança pública, que é a Brigada Militar, que é a Polícia Civil, que é o Corpo de Bombeiros, e a gente sabe todo o apoio, né, que tem também ali Ministério Público, Poder Judiciário, são diversas outras unidades envolvidas, a Polícia Penal, né, então são diversas unidades envolvidas para que nós chegássemos nesse resultado. E nós apostamos aqui justamente nesse modelo de parcerias, principalmente com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, e a gente provou através do ano de 2025, com os resultados alcançados, que realmente é o modelo mais adequado e o que mais dá resultado. Então a gente está feliz, mas sabe que é um trabalho constante, né, e que a gente precisa continuar tendo esses apoios, e nós vamos continuar apoiando as nossas forças de segurança para que nós possamos ter um ano de 2026 também com bons resultados. Ao mesmo tempo, a gente trabalha na área que mais nos compete, que é a questão da prevenção, onde a gente tem trabalhado também um incentivo ainda maior para o ProERD, né, onde ele chega hoje já nas crianças dos 5º anos, de praticamente todas as turmas do nosso município, mas que a gente quer também ampliar alguns reforços para que a gente tenha, como você disse antes, né, o estudante de hoje é o cidadão do futuro, né, que ele possa também ter essas noções e nos auxiliar nessa questão da segurança, seja no ambiente familiar, seja dizendo não às drogas, seja dizendo não aos crimes, né, a gente vem trabalhando também essa parte da conscientização em conjunto com as nossas forças de segurança. Então, se tu me permite também, né, Arnaldo, quero agradecer aqui principalmente o Tenente Coronel Giovanni, o delegado Dr. Fernando, o Sargento Alan do Corpo de Bombeiros, o Tenente Stasaki, que está à frente da Polícia Rodoviária Estadual. Então, são forças que nos auxiliam nesse dia a dia, e a eles a gente quer parabenizar, né, cumprimentar por esses resultados. A gente sabe que é fruto de muito trabalho, de muita inteligência, de muito monitoramento, que eles se reúnem rotineiramente para conversar sobre os resultados, ajustar os ponteiros, mas não só na questão dos crimes contra a vida, mas se a gente for olhar roubos, furtos, assim que eles podem trazer os números detalhados, realmente foram resultados muito positivos que a gente teve no ano de 2025. Que bacana. Sabendo que o trabalho continua,
e que a gente tem essa visão de lidar com perspectiva, não com expectativa, a gente sabe que o nosso balanço do ano que vem com certeza vai ser muito positivo para a cidade. Te agradeço por ter vindo, Jonas. Desejo um ótimo ano de gestão. Claro, ele já começou, mas é o nosso primeiro encontro aqui. Muito obrigado, Arnaldo, e é muito importante também, eu sempre incentivo que os nossos secretários municipais participem dessa conversa com a imprensa. Eu sempre entendo que conversar com a imprensa é prestar contas para a nossa comunidade. Então, todos eles acabam tendo informações, como você disse, mais detalhadas de cada pasta, né? Porque o prefeito acaba sendo um generalista, né? Exato. A gente tem que conhecer um pouco de tudo, mas muitas vezes a gente não conhece o assunto de uma maneira mais profunda, né? Porque a gente não consegue se aprofundar em todos os assuntos, em todas as pastas, em todas as áreas. O que eu gostaria também de ressaltar, junto com essa questão que você falou no começo, que a gente trabalha sempre com a expectativa, é de que a gente entregou obras desde o nosso primeiro ano de governo. Porque a gente ouve muitas vezes, né? Até a própria população, vai entregar lá quando vai ser o ano da eleição. Tem gente falando agora que a gente está entregando agora porque é ano de eleição, mas vamos lá, gente, 2026 é um ano de eleição estadual e nacional, não é eleição do município, e nós vamos deixar comprovado, e aqui a gente trouxe algumas dessas obras também, de que a gente fez entregas realmente desde o primeiro ano. Só em 2025, por exemplo, a gente entregou asfaltamento em Monte Ibérico, do 2º Distrito, na FR 222, entregamos pavimentação da Amário ali no Cinquentenário, reforma no CREAS do bairro São Luís, o Ser Mulher, que a gente falou há pouco, a quadra de areia no Parque dos Pinheiros, uma nova ambulância do SAMU, a reforma do CRAS lá no bairro Industrial, o asfalto até o salão da comunidade da linha 30, asfalto na Paulo Tartarotti, asfalto em Monte Ibérico agora do 3º Distrito, casas do programa Casa é Sua, asfalto na comunidade de Santos Anjos, asfalto também na FR 261 ali na linha Julieta, que é uma demanda antiga ali das empresas dessa região, o ambulatório oftalmológico no Hospital São Carlos, nova escadaria no bairro Cruzeiro, mais um asfalto em Monte Ibérico do 2º Distrito, agora na FR 46, mais todas as obras de reconstrução, e a gente não está falando nem do que está em execução e nem do que a gente pretende fazer. Nós estamos falando de obras já entregues no ano de 2025. Então, nós estamos muito felizes de termos trabalhado sempre falando a verdade para a nossa população, trabalhando justamente com essa perspectiva, porque a gente quer que o ano de 2026 a gente continue com essa mesma confiança e com a mesma responsabilidade, que é o jeito que o nosso cidadão aprendeu, né, de certa forma, a admirar na forma como que a gente conduz o nosso trabalho e o nosso município. Lembrando sempre, a nossa frase que a gente usou lá no primeiro dia, no dia da posse: menos autoridade, mais servidores. É assim que a gente leva na prática o nosso trabalho todos os dias. Que maravilha.